O que está acontecendo nos altares das igrejas evangélicas do Brasil e do mundo, meus queridos irmãos e irmãs, não é normal. É um sinal gritante de que a conta chegou e que Deus não está tolerando ninguém. O que está acontecendo nos altares já não dá mais para chamar de coincidência. É cada vez mais comum ver pastor tombando e morrendo no meio do culto, caindo na frente de todo mundo com o microfone na mão e a Bíblia na outra, saindo do altar num caixão e indo direto para o cemitério. Não é nenhuma ou duas vezes, são vários casos que têm chegado nas minhas redes sociais, como enxurrada. Vídeos de homens que estavam pregando e de repente foram parar no cemitério. Agora eu te pergunto, será que é Deus chamando os seus escolhidos para o repouso eterno? Ou será que é a ira do Senhor se manifestando contra os que transformaram o altar em balcão de comércio, a palavra em ferramenta de trabalho e o evangelho em fonte de lucro? A Bíblia diz em Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E tem muito pastor que esqueceu disso. Estão brincando com o púlpito, mentindo em nome de Jesus, fazendo pacto com o sistema caído deste mundo e se lambuzando em escândalos. Meus irmãos, Deus é misericordioso, mas também é um fogo consumidor. O altar virou brincadeira de gente sem temor a Deus, onde o Espírito Santo foi trocado pelo ego e o temor saiu pela porta dos fundos. E aí quando um cai duro na frente da igreja, a gente finge que é só mais uma tragédia. Não, meus amigos, isso só pode ser o juízo de Deus. É um recado do céu gritando para quem quiser ouvir: santifique esse altar ou eu mesmo limpo ele. Olha, fique até o final desse vídeo, porque esse vídeo é muito impactante, muito edificante. Mesmo que seja triste, esses assuntos servem de alerta para todos nós e para aqueles também que estão brincando com Deus. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal e logo de cara eu preciso que você me ajude, eu preciso da tua força, que você deixe o seu like para esse vídeo, clica no like. A gente faz esses vídeos aqui, realmente é polêmico e o YouTube não divulga, então eu preciso que você me ajude deixando o teu like, porque verdadeiramente serve para abrir os olhos e expor a verdade daquilo que está acontecendo por trás dessas igrejas, por trás dessas pessoas que brincam com Deus. Mas o YouTube segura e não entrega o vídeo. Então eu preciso que você deixe o like para esses vídeos ser recomendados, certo? E é claro, sua participação aqui é muito fundamental. Comenta a sua opinião sobre este assunto e também, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações e compartilhe este vídeo. E é claro, se você está cansado de trabalhar para os outros e se você também está querendo achar uma maneira de ter uma renda extra, ter uma liberdade financeira usando somente teu celular, então dá uma olhada nesses valores que estão aparecendo na tua tela, gente. Tudo isso eu recebi trabalhando no mercado digital. E o melhor, eu e a minha equipe podemos te ensinar a fazer igual ou até mesmo mais do que esses valores. Então entra no link fixado no primeiro comentário que você vai ser encaminhado à nossa equipe, que vai te direcionar como você deve fazer para começar a trabalhar aqui conosco e ganhar a sua renda. O que a gente está vendo nos púlpitos de hoje é um reflexo direto da inversão de valores que contaminou o mundo evangélico. Antigamente os pastores eram homens de joelho calejados, que não se dobravam diante do dinheiro, mas se dobravam diante do Criador. Hoje o altar virou trampolim para a fama e vitrine de ostentação. O púlpito, que era lugar de pregar renúncia e quebrantamento, virou um ponto de coleta de dízimos para engordar a conta bancária. E quem antigamente pregava com temor e zelo, vivia longos dias. Nós víamos direto pastores aí com 80, 90 anos pregando o evangelho, chegava até 100 anos pregando. Porque a própria escritura diz em Provérbios 3, versículo 1 e 2, filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Mas hoje, por que tantos líderes estão morrendo e tombando bem no meio do culto? Será honra ou será juízo? Não dá para ignorar que muitos que se dizem ungidos vivem vidas de escândalo, negociando a fé como se fosse mercadoria de feira. Não estão mais separando o sagrado do carnal. O altar virou uma armadilha para pegar os desavisados
E Deus, que não mudou igualmente aos tempos bíblicos, ele continua fulminando a falsidade. A diferença é que agora tem câmera filmando e viralizando em tempo real. Tem gente que diz que sonha em morrer no altar, pregando, fazendo aquilo que Deus o chamou, mas a verdade é que muitos desses que caem em cima do altar não estão terminando a carreira, estão prestando contas no meio da farsa. A gente não sabe mais quem está subindo no púlpito para glorificar a Deus ou para glorificar o próprio ego. E aí entra aquela dúvida cruel. Foi recolhido por Deus ou foi julgado? Deus deu fim à sua jornada ou expôs a vergonha? Porque, meus irmãos, uma coisa é certa. O Deus da Bíblia não é cúmplice de palhaçada. No passado, aquele que ousou encostar na arca caiu morto ali mesmo. É só vocês lerem em 2 Samuel capítulo 6. E hoje tem pastor tocando no que é sagrado com interesse, com ganância, com soberba, com mentira. E é por isso que está acontecendo esse colapso espiritual disfarçado em tragédia. Olha esses vídeos que eu vou colocar aqui na tela. Presta bem atenção, analisa com espírito de temor, porque o que está acontecendo nos altares é sério demais para ser chamado de coincidência. ¡Aleluya! ¡Está vencida la cruz del Calvario! Glorificado sea el nombre del Señor. Voy a seguir leyendo este capítulo, porque tiene muchas palabras interesantes. No reprenda toda malicia en el diablo. Diablo no tiene parte ni suerte. Diablo no tiene parte ni suerte. Un geste de pardon et il est prêt à nous ouvrir son cœur pour nous établir en lui pour l'éternité bienheureuse. Merci Seigneur. Já terminando a minha carreira, só tem uma coisa: você vai continuar. Eu termino a minha carreira, guardei a minha fé e agora estou esperando uma coisa que o justo juiz vai me dar. E essa coisa se chama coroa. Não só para mim, mas para todos que aguardam a sua vida gloriosa. Joga essa vara no céu. Transformou em serpente. Pega ela. Pegou de novo. Já não era serpente mais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você está preparado para este momento? E se você morrer agora? De festa num grande congresso da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade em que morava, num congresso do Círculo de Oração no ano de 1997, no dia 13 de julho, Gilberto Santos então se decidiu a se entregar para Cristo, aceitando como único e suficiente Salvador de sua alma. O jovem dedicou a sua vida inteiramente para Deus. Já aos 18 anos de idade, ardia no coração um forte desejo de louvor, e assim, recém-convertido, comprou o violão.
ele lutava incessantemente para aprender a tocar, para poder usar o instrumento na igreja. Enquanto isso, pouco tempo depois, Gilmar também se decide a Jesus. The riches that you run after, sucking people's blood, drinking human blood, on the day of death, has no. Tem gente achando que Deus perdeu o controle da sua própria casa, que ele está lá no céu distraído enquanto o púlpito da igreja virou circo, e o altar, balcões de negócio. Só que não é bem assim. O Deus da Bíblia não é esse vovozinho bonzinho. O Deus da Bíblia, gente, também é um fogo consumidor. Ele continua sendo um fogo consumidor, como diz em Hebreus 12:29. E quando ele decidir limpar a sujeira que está sendo empurrada para dentro da igreja, gente, ninguém segura. Esses pastores que estão caindo duro no púlpito, pode ser coincidência, pode. E se não for? E se for o próprio Deus dizendo basta? Porque do jeito que está, não falta mais nada. O púlpito virou um covil de mercenários, a pregação virou entretenimento e a santidade foi trocada por um teatro para agradar bodes. E aí, quando um desses artistas religiosos morre no meio do culto, vem o povo dizer que foi recolhido em glória. Mas será mesmo? Ou foi julgado em público? Porque vamos ser honestos, tem muita gente se passando por servo de Deus, mas estão vivendo como inimigo da cruz. Não pregam arrependimento, não vivem em santidade e ainda acham que pode usar o nome do Altíssimo como passaporte para a fama e para a riqueza. Só que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele está começando a limpar o altar e, é claro, com a mão pesada. Porque a podridão já passou da tampa. Morrer no púlpito não é mérito quando o coração está podre. Às vezes essas mortes é a sentença de Deus mesmo. E isso está acontecendo porque muitos preferem viver do evangelho em vez de viver o evangelho. Preferem bajular o sistema religioso em vez de denunciar o pecado. Preferem vender promessas falsas em vez de anunciar o juízo que está às portas. E Deus que é justo começa o julgamento pela sua casa, como está escrito em 1 Pedro 4,17. Está caindo um aqui, outro ali, e a limpeza só está começando. Então reflita comigo, será que essas mortes repentinas são atos de honra ou são execuções divinas? Será que o altar virou cova e cemitério devido que Deus está cansado de ver a sua casa sendo usada como casa de comércio? E se o que a gente está assistindo não for tragédia, mas justiça? Justiça de um Deus que ainda exige temor, que ainda pesa a mão, que ainda fala, mesmo que seja com silêncio mortal. Quem tem olhos veja, quem tem juízo tema. Porque quando o próprio Deus começa a descer no oculto, não para derramar a sua glória, para cobrar a santidade, é porque o negócio está feio. Parece que chegou uma fase em que Deus parou de apenas observar e começou a agir com pulso firme, porque o que nós estamos vendo hoje nos altares não é simplesmente estatística de saúde pública, é faxina espiritual. E quando a mão do Altíssimo se move, não tem médico que segure, não tem ambulância que alcance. O púlpito virou um lugar de queda literalmente, porque também virou um lugar de mentira. Deus nunca prometeu imunidade para quem usa o nome dele como escada para crescer financeiramente, enchendo a conta bancária de dinheiro e ficando com a conta recheada de dólares no exterior. E o que Deus prometeu foi salvação eterna. Então, antes que venham os puxa-sacos aqui de ungidos dizer que todo pastor morto no altar foi um Elias recolhido em glória, vamos lembrar que Ananias e Safira também caíram mortos dentro da igreja por mentirem. Então, pode ser que não seja honra nenhuma cair no altar. Pode ser que seja castigo, execução do juízo divino. E está cada dia mais difícil distinguir quem está sendo recolhido por Deus no altar e quem está sendo expurgado. Deus está começando o julgamento pela sua própria casa, como está em 1 Pedro 4,17. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos nos segurar, vamos ficar firmes,
para nós permanecermos de pé na presença de Deus. Além desses que estão caindo mortos, muitos estão sendo desmascarados como charlatões, e a igreja está abrindo os olhos para aquilo que está nas escrituras sagradas. E aí, você concorda comigo? Deixe um comentário abaixo. Eu concordo com você, Felipe. Ou se você não concorda, eu não concordo com você, Felipe. Eu quero saber muito a opinião de vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com familiares e com todo mundo das redes sociais. Aperta o like, certo? Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E se você quer virar a chave da sua vida e aprender como começar a ganhar dinheiro de forma honesta, trabalhando da sua casa, usando apenas o seu celular e fazer esses valores como eu fiz aqui, que está aparecendo na tua tela. Olha só minhas comissões aí na tela, eu vou colocar aqui para vocês verem. Se você quer aprender a fazer esses valores, ou valores a mais do que isso, então me chama agora mesmo no WhatsApp. O link está fixado no primeiro comentário aqui embaixo, certo? É só você clicar em cima do link que você vai ser direcionado para o WhatsApp, para a nossa equipe, que vai te encaminhar e vai te ensinar e direcionar você para começar a trabalhar hoje mesmo e ter a sua renda, certo? Então faça isso agora mesmo e comece a mudar a sua vida financeiramente. Deus abençoe a tua vida poderosamente e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!